Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel, o mestre dos bonecos. Galera, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. O vídeo de hoje, galera, vai ser o seguinte: eu resolvi falar mais uma vez sobre filmes que foram do Cine Trash. Quem lembra aí do Cine Trash, né? Aquele canal que passava os filmes antigos, né? De terror, daqueles bem nojentão, bem pesadão, que muita galerinha assistia naquela época, gostava de ver pelos efeitos toscos que tinha e muitas vezes para se assustar, né? Como quem aí conhece os filmes Pinóquio, o Perverso e Brinquedos Diabólicos, dentre outros filmes que passaram também nessa época aí, que foram muito toscos, né? Apresentados pelo Zé do Caixão, né? Apresentar muitos filmes de terror aí, né? E para vocês que não sabem, galera, esses filmes de Pinóquio, Perverso, Brinquedos Diabólicos não foram os que vieram antes de Chuck, né? Primeiramente vieram outros filmes antigos, bem antigos. Esses do Pinóquio, Perverso e Brinquedos Diabólicos já veio bem depois de Chuck. Chegaram aqui depois de Chuck no Cine Trash. Porém, o que posso dizer? Eles não marcaram época como Chuck, né? Porque Chuck foi o que marcou, apesar de terem tido outros filmes que vieram antes de Chuck, mas eles não conseguiram deixar a marca que Chuck deixou. Por isso que muitas vezes quando a gente lembra desses filmes assim de bonecos assassinos, bonecos assustadores, a gente se lembra primeiramente de Chuck, né? Claro, a gente lembra de Chuck, apesar de que vieram outros filmes antes de Chuck, mas a referência não é como Chuck, porque Chuck, quando chegou em 1988, ele marcou a geração, né? E aí os outros que vieram, apesar de já ter tido outros filmes antes e outros que vieram depois, mas a maioria pensa que é cópia de Chuck, né? Que copiou os filmes de Chuck. E o Brinquedos Diabólicos e o Pinóquio Perverso são esses filmes aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esses filmes aqui, galera, são filmes antigos que foram da época do Cine Trash, bem como outros aí, né, que marcaram a época. Esses aqui vieram depois de Chuck. Porém, esses aqui ficaram já esquecidos pelo tempo. Poucos aí se lembram, podem até lembrar de Brinquedos Diabólicos, né? Mas não, eu duvido que se lembre de Pinóquio Perverso. Só realmente quem viveu nessa época, que assistiu o Cine Trash e teve a sorte de pegar os VHS, né, é que vai lembrar desses filmes aqui de terror. Por isso que eu cheguei. Annabelle veio agora bem depois, porém Annabelle, assim como Chuck, marcou a geração e marcou a época. Então Chuck e Annabelle serão sempre lembrados como os ícones agora de terror. Esses aqui, outros que vieram antes, e esses daqui que vieram depois já são filmes que ficaram esquecidos pelo tempo. Ninguém mais lembra desses filmes, bem como outros aí. E geralmente quem lembra assim fala que é cópia de Chuck, nem sabe exatamente o ano exato que foi lançado, né? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui esses filmes aqui, esses VHS aqui de época, para recordar aí a época do Cine Trash, né? Quem assistiu esses filmes aqui e quem lembra também de outros filmes aí também que foram nessa época do Cine Trash, né? Que passaram no Cine Trash, bem antigão, que o Cine Trash era famoso por passar filmes antigões, vários filmes aí de terror antigões dessa época aí, né? Então vamos lá, eu vou começar mostrando aqui esse aqui, porque esse aqui é mais antigo do que o do Pinóquio. Brinquedos Diabólicos, galera. Esse filme aqui, galera, ele veio lançado pela América Video, que nessa época aí a América Video era nostalgia, né, que lançava esses filmes aí antigos na época dos VHS, como lançou também títulos como A Coleção da Hora do Pesadelo, o volume 6, 7 da Hora do Pesadelo, e outros filmes aí como Hellraiser também, que foram lançados em VHS pela América Video, bem como outros aí bem famosos de terror antigo, da década de 80 e da década de 90, né?
E o Brinquedos Diabólicos foi lançado em 1991. Brinquedos Diabólicos. Mortais perigosos, eles estão loucos para brincar com você. Brinquedos Diabólicos, que na época Demonic Toys, né, como são chamados, pela Full Moon, que é quem lançou nos Estados Unidos, quem apresentava esse filme aqui geralmente, a Full Moon, e a American Video aqui no Brasil, que trouxe pra cá, né? Violência e terror. Full Moon. Esse filme aqui tem uns efeitos bem toscos, galera, é sério mesmo. Realmente quem são fã desses filmes aqui é quem gosta de apreciar os efeitos toscos e nostálgicos dos anos 90. Aqui abri aqui pra vocês aqui como é que era o VHS do Brinquedos Diabólicos. Virar aqui. E aqui, galera, o VHS do Brinquedo Diabólico da American Video, né? Como vocês podem ver aí. American Video. E até o nome aqui, American Video. E deixa eu ver, agora eu iria mostrar. Sim, só para ressaltar, galera, esse filme aqui do Brinquedos Diabólicos, ele teve mais umas sequênciazinhas que também, geralmente quem lembra desse filme aqui, é muito difícil lembrar que teve sequência, mas esse filme aqui teve umas sequências aí, se não me engano uns 3 filmes, e ainda teve mais uma sequência um pouco recente que foi, se não me engano, no início dos anos 2000, mais ou menos isso. Mas poucos aí, a maioria quando se lembra pode se lembrar desse filme aqui, o primeiro antigo, né? E vamos lá, seguindo essa leva aí de brinquedos estranhos, Pinóquio, o Perverso. Esse filme aqui, galera, ele foi lançado em 1996, já viu bem depois do que Chuck, né? Isso aqui já é uma cópia de Chuck, porém antes de Annabelle, como é que eu posso dizer, um terror psicológico, né? A gente não sabe exatamente como é que ela se move, o que é que move a Annabelle no filme. Assim como ela, este filme aqui veio antes de Annabelle e seguiu mais ou menos esse mesmo raciocínio. A diferença é porque neste filme aqui, galera, a gente não sabia o certo se era a garota que controlava o Pinóquio ou se de fato o Pinóquio já tinha vida e influenciava a garota. Essa garota aqui que era a dona dele. O boneco de madeira e sua dona, uma pequena e graciosa homicida. Pinóquio, o Perverso, a versão sádica de um conto clássico. Pentavideo, que era como ela marca lançada na época, né, que trouxe esses VHS aqui na época. Aqui a parte de trás, como vocês podem ver, e abrindo aqui o VHS. Pinóquio, o Perverso. Pinóquio, o Perverso. E justamente, galera, para poder fazer a comparação, esses filmes aqui seguem mais ou menos do mesmo raciocínio. Agora, diferentemente de Annabelle, que a maioria disse o que acha por trás da Annabelle é o capeta, né, o demônio, que é o que a maioria realmente que assiste o filme já tem logo esse raciocínio. Desse filme do Pinóquio Perverso a gente não tem como ter com exatidão. É um filme que você assiste, Pinóquio Perverso, você tem dois raciocínios. Você não sabe ao certo se é o Pinóquio de fato que está vivo ou se é a garota que tem influência sobre o boneco e faz as coisas e dá pra, e a gente
subtende-se que o filme se passa como se fosse no subconsciente da garota, que pensa que o boneco está vivo, né? Mais ou menos isso. Esse filme aqui pode ser visto de duas formas. Enquanto isso aqui, o povo, quando assiste de fato, já pensa diretamente quem tem influência sobre a boneca Annabelle é o demônio. E com relação a brinquedo assassino, né, que eu posso dizer, comparar com brinquedos diabólicos? Eles aqui procuraram copiar alguns traços, bem como este boneco aqui, como vocês podem ver, né, que pode seguir detalhadamente um pouco o aspecto do Chuck, né. Porém, claro que aqui é um pouco diferente. Aqui, enquanto é um cara que ainda dentro do boneco, aqui são bonecos que são influenciados pelo filho do capeta, que quer reencarnar no mundo, e aí utiliza bonecos para poder fazer o seu objetivo se concretizar. E então foi este o vídeo, galera, falando aí sobre essa pequena resenha aí, né, sobre esses filmes aí, Trash, o Pinóquio Perverso e o Brinquedo Diabólico, comparando um pouco aí com essa semelhança com o Brinquedo Assassino e Annabelle. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.